pretendo, irmãos, estar abordando hoje a respeito de... o apóstolo Paulo fala que de repente do nada surge uma luta e nós precisamos saber lidar com isso. Ele lá em Efésios capítulo 6, ele estava preso, ele estava observando um soldado, ele escreveu sobre a armadura de Deus, talvez observando a armadura de Roma, era uma das mais sofisticadas que existiu em todas as épocas, né? Ele observando um soldado, ele foi descrevendo aquela armadura de um soldado romano em coisas espirituais. Está no capítulo 6 de Efésios, irmãos conhecem, e a gente se apega a isso, é precioso isso. Mas eu quero falar de duas ferramentas que a gente às vezes não conhece o poderio dela. Eu pretendo falar sobre isso. Essas duas armas que eu quero estar abordando com vocês hoje, a gente vai estar pensando junto aqui, elas são eficazes, que elas foram usadas por um rei em Israel e ela deu um resultado fantástico. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, você que tem uma Bíblia, trouxe a Bíblia, esse registro está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, versículo 1, 2, 3 e 4. Fala a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, sobre os moabitas e sobre os amonitas. Eles foram filhos de um incesto, né? Os irmãos conhecem a história, a gente aprende isso na escola dominical aqui. Quando Ló, as filhas embriagaram e, né, eles tiveram filho do pai, do próprio pai, e desses dois filhos, que as duas filhas dele fizeram a mesma coisa, surgiu esses dois povos aqui, né, inimigo do povo de Deus, tá? E que deram muito trabalho, e nos dias de Josafá, ajuntaram os dois, né? Uniram. Você vê quando o inimigo é cruel. Quando ele quer se levantar contra a gente, ele se une, né? Por quê? Porque a unidade fortalece, né? E às vezes a gente esquece disso. Por isso que Deus fala assim, tem 6 coisas que Deus aborrece, a 7ª ele abomina. E qual seria a 7ª? Aquele que causa dissensão entre os irmãos. Isso Deus abomina, porque isso enfraquece. O próprio inimigo sabe. Então, juntou aqui os moabitas e os amonitas para lutar contra o povo de Deus. Sabe? Até o diabo sabe, tem crente e parece que não acredita nisso. Então, diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Eu quero ler mais versículos. Hoje eu quero mais ler do que falar. Eu quero discorrer, mas eu quero ler bastante texto dessa passagem aqui, para os irmãos verem a beleza que essa passagem bíblica nos traz. Depois disto, depois eu quero falar depois do quê? Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá era rei, né, do reino do sul de Israel. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Isso também é uma arma preciosa, mas isso fica para uma próxima mensagem. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. O medo foi tão grande que ele se alastrou e muitas pessoas, né, por questão de medo, foram buscar refúgio no Senhor. Então eu quero falar hoje um pouquinho sobre adoração e louvor, né, que são armas poderosas em Deus. A gente começou lendo aqui, irmãos, no versículo 1 do capítulo 20, algum tempo, alguma Bíblia fala, algum tempo depois, ou depois disso o quê? Então a gente tem que ler, e como a gente não vai ler, eu quero só localizar-vos aqui nessa passagem. Então o rei Josafá, irmãos, ele tinha sido repreendido pelo profeta Jeú. Por quê? Porque ele ajudou o rei Acabe, que era um rei idólatra, que pecava tremendamente contra Deus. A esposa dele era Jezabel, era uma mulher endemoniada, cruel, Jezabel, e Josafá ajudou Acabe. E Deus levantou um profeta chamado Jeú, e Jeú repreendeu ele, e falou que ele não devia ter feito aquilo. Interessante, irmãos, que
Jeú trouxe uma palavra profética e ele, mesmo assim, ele acabou ajudando Acabe. Não adiantou nada, porque Acabe morreu nessa batalha que estava ele e Josafá. Por pouco Josafá morre. O Acabe era tão traído, irmão, que ele falou para Josafá assim: olha, coloca suas vestes reais, eu vou me disfarçar de soldado. Olha, irmão, por quê? Porque ele sabia que lá do território inimigo da Síria, eles tinham falado: não façam nada contra o povo, matem apenas o rei. E agora Josafá, vestido de rei, ele era o alvo. Irmão, fica esperto, irmão. O inimigo, a Bíblia diz, todo inimigo, isso é personificação no diabo. O inimigo quer matar, roubar e destruir. Ele não tem outro propósito, tá? E se você se posiciona contra o inimigo, né, tome cuidado, porque o propósito dele é esse. Então a gente vê que Acabe queria, né, que Josafá morresse. E quando perceberam ele com veste real, foram atrás dele. E ele gritou, né? Ele gritou: não, eu não sou o rei Acabe, não, eu sou Josafá. Aí eles perceberam que era e pararam de persegui-lo. Eles iam matá-lo, né? E aí a Bíblia diz assim que um soldado, sabe, já viu aquela brincadeira? Ele lançou uma flecha assim, e essa flecha, ela veio, por quê, mãe? Porque Deus queria acabar com a história de Acabe. Deus já tinha, né? E essa flecha entrou por entre a armadura dele, ele caiu ferido, e ele foi sangrando, teve uma morte cruel, né? E tudo que Deus usou o profeta Elias, né, falando, se cumpriu na vida de Acabe. Aí quando levaram a carruagem para a cidade, ele já estava morto, aí lavaram, e aquele sangue dele, os cães vieram beber, e era exatamente do jeito que Elias falou que ele ia morrer, e é uma história triste. Então, depois disso, de Josafá ter sido repreendido por esse profeta de Deus, né, chamado Jeú, né, então nós vamos ler, né, alguma coisa aqui. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 1 e 2. Olha que interessante. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz. Foi depois disso, dele ter sido repreendido. Ele voltou para a casa dele em Jerusalém em paz. O vidente, é o profeta, né? Algumas versões falam profeta, algumas falam vidente. Então o profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e falou isso para ele: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Josafá ficou muito mal, hein, quando ele ouviu essa repreensão. Mas ele, como um homem de Deus, irmão, alguns reis até mandavam bater, mandavam prender, mandavam matar. Ele simplesmente absorveu aquela repreensão de Deus e agora, o que vai fazer? Com muito temor de Deus, ele resolve reorganizar o reino dele. Falou: eu fiz bobagem, fui me meter onde eu não deveria, né? A Bíblia fala que se meter em questões alheias é como se segurar um cão brabo pela orelha. Você imagina um cão brabo, você segura ele pela orelha. Tá, você consegue segurar ele, mas até quando você consegue? Porque a hora que você soltar a orelha dele, você está perdido. Eu vi uma cena dessa no bairro onde eu moro. Tá? Aquele mocinho que veio aqui com um nenezinho carequinho, o Gederson, o irmão dele. O irmão dele, tinha um cachorro lá, diz que o cachorro estava meio doido lá, não sei, aquele cachorro louco que fala. Ele segurou o cachorro porque uma pessoa ia entrar. E o cachorro ficou com fúria dele. Ele era dono do cachorro. Bom, você vê que cena, mano. Tiveram que chamar bombeiro lá, e foi uma coisa cruel. E eu lembrei dessa passagem, que quem entra em questões alheias é como segurar um cão bravo pela orelha. Porque você não aguenta segurar, até quando que se segura? 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia, uma semana, um mês. Né? O cachorro está ali. Né? A hora que você não aguentar mais soltar o cachorro, ele vem contra você. Então isso é muito perigoso. Tá? Cuida dos problemas, cada um cuida dos seus problemas, já está bom demais. E aí no capítulo 19 ainda de 2 Crônicas, olha que diz no versículo 6, 7, 8 e 9. Capítulo 19, versículos 6, 7, 8 e 9. Disse, agora Josafá organizando o reino dele. É importante porque ele é o protagonista dessas armas espirituais. Por isso que é bom te conhecer quem era Josafá. Um homem temente a Deus, um bom rei em Israel. Disse aos juízes: vede o que fazeis,
porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Então Josafá, se organizando agora no reino, falou: ó, vamos ser honestos no julgar as causas, sabe? E aquilo que a lei ensinava. Não pende para os que têm mais, sabe? Para os que são mais novos, bonitos. Sejam honestos no que você vão estar julgando, porque na verdade é assim que Deus quer, e Deus está conosco. Aí no versículo 7 ele diz assim: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça nem parcialidade, e ele também não aceita suborno. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes. Ele organizou o templo também, as coisas sagradas, e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Todas as demandas vinham e ele se organizou com pessoas competentes para fazer isso. E deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Então foi depois que ele foi repreendido, ele voltou para Jerusalém, reorganizou, mostrou que ele realmente era homem temente a Deus, era servo de Deus. Tudo bem, às vezes a vida da gente está assim também, né? Parece que está tudo certinho. De repente se levanta esse exército, junta os edonitas e os amonitas, e ainda tiveram parcerias, se levanta contra eles. Irmãos, era um exército muito grande, eles não tinham chance nenhuma contra esse exército, não tinha chance nenhuma, né? E aí chegamos no texto que eu li aqui, né, no versículo 3 do capítulo 20, se os irmãos lembram, eu quero reler. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá era o reino do sul. Então ele teve medo. E aí a primeira reflexão aqui, irmãos, sabe? O medo é coisa boa ou é coisa ruim? O que você pensa a respeito do medo, né? O medo, irmãos, quando controlado, dentro de um equilíbrio, ele é coisa positiva. Eu vejo assim, ele passa a ser até uma segurança quando a gente não é dominado pelo medo. O medo é uma coisa interessante. Dá medo de quem não tem medo de nada. Eu escutei essa frase essa semana, tá? Então, quem não tem medo de nada, dá medo, irmão, porque o medo, ele é um freio, né? Isso não é uma atitude de covarde, não. Josafá era um rei temente a Deus, servo de Deus, e ele teve muito medo, e as pessoas que conviviam com ele também ficaram com medo. E ele agora com medo. A gente com medo, a gente faz o quê, né? Ele foi orar a Deus. E vamos prestar atenção na oração que ele fez, irmãos. Está escrito no capítulo 20, do versículo 6 até o versículo 12. A oração de um servo de Deus com medo. Ele colocou-se em pé e disse assim: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não desses para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Como nós temos aprendido, orar a palavra, Messias, orar a palavra. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito,
mas eles se desviaram e não os destruíram por obediência a Deus. Eis que nos dão agora, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, porque essa terra que nós estamos é nossa, que nos desse em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque, olha, irmão, a oração de quem está com medo. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Nós não temos o que fazer. Se o Senhor não nos ajudar, é o fim. Um exército muito grande vieram para assolar o reino, o povo de Deus. E Josafá era rei. Parecia que estava tudo bem. Às vezes na vida da gente parece que está tudo bem também. De repente, do nada, surge uma coisa assim que foi, meu Deus, E isso, irmãos, isso vai até chegar no céu, É uma pena, mas é bom lembrar-nos disso. Então, ele ora desse jeito a Deus, sabe? Impressionante isso, sabe? Aí, irmãos, eu estava observando essa oração, foi isso que me chamou a atenção. Não sei se vocês perceberam, mas nessa oração tem adoração. Eu quero explicar para vocês o que é adoração e vocês vão entender que nesta oração teve adoração de Josafá a Deus, porque Josafá era um adorador. Interessante também, irmãos, sabe? Que quando uma oração ela vem assim regada de adoração, Deus compra a briga, irmão. Você acredita que Deus compra a briga da gente? Eu vou contar uma coisa, quando eu era pequenininho, faz muito tempo não, sabe? Mas quando eu era pequenininho e novinho, tá? Eu fiz muito isso, mano. Tinha uma mania de comprar a briga dos outros. Por isso que eu tinha minha fama de quando criança eu era meio briguento, sabe? E comprar briga, eu não aceitava as coisas, tá? E eu comprei muita briga. Mas aí, o que me confortou, eu não faço mais isso, não compro mais briga de ninguém não, hein? Não compro a briga dos outros, mano, não vale a pena, tá? Eu aprendi sofridamente isso, tá? Mas Deus, quando o povo clama, ora a palavra de Deus, e Deus vê a adoração, porque um adorador, irmãos, é o tipo de pessoa que Deus procura, né? A gente vai ler talvez isso aqui. Deus procura verdadeiros adoradores, que mesmo no meio dos adoradores, tem falsos adoradores. Por isso que Deus procura, não é todo mundo que é adorador não, mano. Tem muito aí que está do lado da gente aí, misericórdia. Então que Deus ajude. A gente olhando no texto aqui, a gente vê que Deus compra a briga de verdadeiros adoradores. Quero ler o versículo 14 e versículo 15 do capítulo 20. Olha aqui. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, depois dessa oração de medo, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf. E disse, o Espírito de Deus falou exatamente isso: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E agora vem a palavra do Senhor. Não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão de soldados, Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus fala, eu vou comprar essa briga e eu vou lutar por você. Olha que extraordinário isso. Isso é fantástico, irmão. Isso é tremendo. Eu gostaria de ler junto, que vocês lessem junto comigo. Acho que a versão que está pondo aqui é a mesma minha. Capítulo 20 e versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. Vamos ler junto. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro
porque o Senhor é convosco. Eu só quero lembrar vocês, irmãos, sabe? Esse Deus que eu quero falar um pouquinho mais dele, é o mesmo Deus que nós estamos servindo, cultuando e que está presente aqui. É o mesmo Deus, tá? Bom, agora Deus vai dar a estratégia, né? O que fazer? O que eles tinham que fazer então? O inimigo está vindo, nós estamos aqui. O que nós temos que fazer? Já oraram, já escutaram a orientação de Deus, mas sempre tem alguma coisa que nós temos que fazer. Então vamos ler o que eles tinham que fazer. Versículo 18 e 19 do capítulo 20. Versículo 18 e 19 diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Eu quero falar sobre adoração, tá? Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor. Quero falar sobre louvor também. É as duas armas, louvor e adoração. Para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Uma vez um neto meu falou: vô, o senhor louva a Deus mesmo. Toda vez que tem cântico, o senhor canta. Tem gente, irmão, que canta até no coral da igreja. Aquela voz sensacional. Mas só canta quando está no coral, né? Desceu do coral, não canta. Vai lá para a porta da igreja. Eu estou falando que eu vi muito isso. Eles não cantam, tá? Parece que só canta se der um microfone na mão, né? Eu canto, eu gosto de cantar. O Messias estava em casa. Quando eu estou cantando, eu estou assobiando, né, Messias? Porque às vezes tem hora que tem que tomar um fôlego, né? Eu sou um adorador de Deus, tá? E eu aprendi muito com essa passagem aqui, isso me estimulou muito. Então, eu quero estar compartilhando isso com vocês, irmão. O que Deus pediu para Josafá fazer. É a ênfase que eu quero dar, que o poder que tem a adoração e o louvor. Então, vamos lá. Talvez você nunca ouviu dessa forma aqui, sabe? E talvez você vai ouvir e você não vai entender. Hoje eu estava dando aula na escola dominical e eu falei uma coisa que uma irmã falou para mim assim: nossa, pastor, eu nunca ouvi isso. Eu falei: mas pelo amor de Deus, eu acabei de falar, como é que você nunca ouviu? Mas né? Ela tinha acabado de ouvir, ela não ouviu antes de eu falar, né? Mas ela tinha, né? Então, eu gostaria de explicar, tentar explicar o que é louvor, o que é adoração, e eu tenho certeza absoluta que talvez eu não vou esclarecer isso a ponto de, né, talvez você chegar em casa e explicar para alguém. Vamos lá. Segundo o que eu apurei, o que é louvor? Louvor é elogio, elogiar. Toda vez que expressamos elogio a Deus, quer falando ou quer cantando, isso é louvor. Está vendo, mas não precisa nem cantar. Quando está passando aqui, sabe? Se for elogio para Jesus, se você acha que você é desafinado, que você vai atrapalhar quem está do lado, fale pelo menos, tá? Isso é louvor. Não precisa cantar. A gente acha que louvor é só cantar, né? Não. É toda vez que você expressa elogio, falando, cantando, né? E o quê? Os atributos de Deus. O que seriam os atributos de Deus? É o poder de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Você está louvando. Você começar a elogiar Deus, você está louvando a Deus. Olha, você achava que isso era adoração, né? Agora, depois eu quero falar sobre adoração. Então, louvor é a expressão exterior em forma de gratidão, celebração, exaltação, majestade em palavra, cânticos, palmas. Você já viu alguém falar assim, que nossas palmas louvem ao Senhor? Então é uma maneira de louvar a Deus também. As nossas palmas também louvam a Deus. São uma expressão assim, externar de alguma forma gratidão a Deus. Agora, então, o foco do louvor é as obras e os feitos de Deus. E a motivação é gratidão. A gente canta por gratidão a Deus. Agora vamos lá para a adoração, para confundir um pouco. É veneração a Deus. Acontece em forma de celebração ou culto. Por conta disso, muitos entendiam que, olha irmãos, para adorar a Deus tinha um lugar específico.
porque eles entendiam que adorar a Deus teria que juntar uma turma igual. Isso aqui é uma adoração a Deus. Então, tinha que ter um lugar específico. Não pode ser em qualquer lugar. Você lembra uma conversa que Jesus tem? Eu acho que eu marquei aqui. Isso. João capítulo 4, versículo 20. Uma conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Quero ler com vocês aqui. A mulher samaritana falou para Jesus: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, onde está o templo, é o lugar onde se deve adorar. Por quê? Porque eles entendiam que era uma coisa geográfica. É onde o povo se reúne, ali é o lugar, e é ali que Deus tem que ser adorado. Fora disso, não era adoração. Era um outro tipo de coisa, não era adoração. E aí, nessa conversa, Jesus, ele esclarece isso. Versículo 23 e 24. Vamos ler junto aqui. João 4, versículo 23 e versículo 24. Aí Jesus falou para a mulher assim, e serve para a gente: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, percebe-se? Existe diferença entre louvor e adoração. Tá? E Deus um dia, irmãos, há 25 anos atrás, Deus deu o privilégio, estava desocupada essa casa aqui, sujo, vidro sujo, né? E Deus nos deu o privilégio de reunirmos aqui. Avenida Brasil 625 é um lugar onde Deus é adorado. E aqui Deus procura verdadeiros adoradores também. Espero que Deus encontre em todos nós verdadeiros adoradores. Então entende, irmão? Adoração é uma coisa interior. É uma rendição, reverência, eu marquei isso tudo aqui, é uma entrega total. Até um arrependimento, quando é genuíno, ele é uma adoração. É uma coisa que acontece dentro da gente. E qual é o foco da adoração? Na essência, sabe? É o caráter e a santidade de Deus. Na prática, se você vive em obediência à palavra de Deus, sabe? Isso também faz parte da adoração. Sabe? Ainda que ninguém veja, ninguém vê, mas você está adorando a Deus. Por quê? Porque lá dentro existe um Espírito que vai dando diretriz para a vida da gente, sabe? Então isso é adoração. Interessante. Aí vocês entenderam tudo isso, né? Aí, sabe por que parece a mesma coisa, irmão? Louvor e adoração? Talvez eu tenha pedido para você explicar aqui, você vai confundir mais até do que eu fiz. Sabe por que parece a mesma coisa? Porque os dois normalmente caminham juntos, irmão. Os dois caminham juntos. Louvor e adoração estão tão juntos, quando a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela penetra, hein, a ponto de separar alma e espírito. São duas coisas distintas. Mas você sabe que tem muitos teólogos que acreditam que é a mesma coisa? Que o homem é uma dicotomia. Corpo e alma e espírito é a mesma coisa. Mas a palavra de Deus, ela entra e separa um do outro. Então não é a mesma coisa. Mas está tão junto que parece que é a mesma coisa. Quando fala de junta e medula, pergunta para um médico, você vê. A diferença, a dificuldade de separar junta e medula, parece que é tudo a mesma coisa. Mas não é. Junta é uma coisa e medula é outra, sabe? Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder. Então, como são um complemento, o outro parece que é a mesma coisa. Mas louvor e adoração, né, são coisas distintas. Ainda que a gente não saiba exatamente o que é, né, vamos usar essas armas. Vamos usar junto. É uma aqui num braço e o outro no outro aqui. Tá vendo? Aqueles... Já assistiu o Rambo assim? É uma aqui e o cinturão de bala aqui. Então vamos usar essas armas juntos. E Josafá se apropria dessas armas espirituais. Ele entendeu, tá? Ele captou essa mensagem de Deus. Falei, então é isso que o Senhor quer que a gente faça? Então nós vamos fazer. Vamos ler isso. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 e versículo 21. Você vê, os irmãos veem que ele entendeu essa mensagem. 20 e 21. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram
ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé, ele era o rei, a autoridade, e ele disse assim: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Porque ele estava em dúvida, será que aquilo que falaram, será que é de Deus mesmo? Não foi Moisés que escreveu, foi um homem que falou, foi um profeta. E agora ele endossa aquilo que o profeta falou, porque ele creu que aquilo era coisa de Deus. E o versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestido de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bom, nós temos que fazer alguma coisa. Pegou os cantores, vocês vão na frente do exército cantando. Então nós vamos usar essa arma, né? Nós vamos louvar e adorar ao Senhor com o nosso gogó. Bom, antes da gente olhar o resultado, você pode estar pensando assim, sabe? É muito, né? Se o pastor soubesse o que está acontecendo comigo, o que eu estou passando, eu estou no meio de uma adversidade e é difícil. É difícil cantar, né, passando o que eu estou passando, vivendo o que eu estou vivendo. Então eu gostaria de falar para você que vocês estão perdendo de não vir quinta-feira no culto de ensino, porque o Marcelo, irmãos, prepara estudos preciosos. Nós estamos estudando o livro de Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, e nós temos aprendido muito sobre o livro de Atos. É a primeira igreja, os primeiros problemas, e eles se repetem, né? Eles vêm ecoando, os problemas não são muito diferentes. Então, num dos estudos do Marcelo, eu lembro, né, eu acho que nós estudamos agora capítulo 17, no capítulo 16, ele fala, ele cita uma passagem nós aprendemos que Paulo e Silas, por estarem pregando o reino de Deus em Filipos, olha que coisa interessante, sabe? E aí tinha uma moça que tinha um demônio, um espírito de adivinhação, e Paulo repreendeu aquele espírito, né? Libertou a moça de um demônio, e isso teve uma repercussão muito ruim, porque ela dava lucro aos seus senhores, e essas pessoas aí fizeram um complô contra Paulo, e o que fizeram? Pegaram o apóstolo Paulo, rasgaram a roupa dele, era muito comum, rasgar a camisa assim, deixar as costas expostas, e ele passou por uma chicoteada, ele levou uma surra de vara, né? E o povo na época, os romanos, irmãos, eles eram cruel. Eles não tinham misericórdia, não. Roma foi, em matéria de punição, essa crucificação mesmo era um absurdo. E Paulo, ele levou uma surra de vara, ele e Silas, e eles estavam com as costas todas dilaceradas, que eles tiravam o pano, as costas limpas, exatamente para machucar mesmo. Para os irmãos terem uma ideia, né? O açoite romano, aqui eles levaram uma surra de vara, mas eram os mesmos carrascos. O açoite romano era tão cruel que tem gente que desmaiava e alguns, eu acho que até morriam, porque eles colocavam naquelas pendas que tem, eles colocavam um chumbo, colocavam espinhos, sabe? Osso, amarravam osso, só o couro já corta, né? Então, cortava, entrava na pele e eles puxavam, saía até pedaço, as costas ficavam expostas, parecia o osso depois de uma surra, sabe? Eu marquei um versículo aqui, só para os irmãos verem, isso eu não mandei para você aí, Caio, vê se é possível. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Quando você for ler isso, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, o apóstolo Paulo, irmão, ele experimentou isso. Olha, 5 vezes, quando ele estava dando o currículo dele, ele falou, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. E sabe o que significa isso, irmão? Porque o castigo era 40 chicotadas. O castigo da chicotada era 40. Então, irmão, a maldade do soldado era o seguinte, falou, você dá 39 e quando perguntar se ele
recebeu o açoite, falou, não, ele não recebeu ainda, porque o açoite, o castigo era 40 chicotadas. Então o apóstolo Paulo passou, talvez até fosse uma ou 2 açoites, entendeu? Ele falou que 5 vezes ele passou por isso. Tá? Eles deixavam um, e se alguém perguntar, né? Ele já levou os açoites? Né? Já cumpriram? Ele falou, não, não. Falei, então, por gentileza, vai lá. Aí vai outro e, sabe? Olha, você vê a maldade, né? O que esse homem, quando ele fala que ele trazia no corpo as marcas de Cristo, você pergunta, né? Onde que é? Ó, se ele tirasse a camisa e virasse as costas para a igreja aqui, eu falo, meu Deus do céu, isso não é costa de ser humano, tá? Só as costas do apóstolo Paulo, tá? 5 vezes, 40 açoites menos 1. Imagina desse jeito, tá? Com o espinho que saía, como que era as costas desse servo de Deus, tá? Ele falou, o apóstolo Paulo falou assim, ó, eu me deixei gastar pelo evangelho. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim, tá? Esse é o apóstolo Paulo, né? Que uma vez eu vi um pastor criticar, falando, tem gente que fala do apóstolo Paulo, parece que o apóstolo Paulo era Deus. Não, meu Deus. Quando a gente quer criticar, a gente acha defeito em todo mundo, né? Tem gente que acha até em Jesus, né? Mas o apóstolo Paulo conta isso. Bom, mas diz que eles estavam presos na cadeia inferior, era como se fosse lá na masmorra, lá embaixo mesmo, com os pés presos, tudo machucado. E aí diz a palavra de Deus que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Pergunta, né? Era para estar chorando, né? Está reclamando, falando para Deus. Ô Senhor, né? O Senhor não está vendo o que está acontecendo com a gente? Poxa, a gente está trabalhando para o Senhor. Mas eles... Aí, irmãos, eu achei interessante essa sequência também. Olha o processo. Tiago, capítulo 5, versículo 13. O processo. Eles deviam estar muito tristes, né? Pelo que aconteceu. Então está alguém entre vós sofrendo. Algumas versões falam triste. Faça oração. Irmão, se você está triste e você faz oração... Eu penso que se a oração é eficaz, você fica alegre, né? E agora alegre, e se alguém está alegre, cante louvores. Então acho que foi esse o processo dele. Eles estavam tristes, irmão. Depois levaram uma surra de vara, com os pés amarrados, numa cadeia fedorenta, barrenta, era lá no piso inferior, onde fica aqueles de alta periculosidade. Estavam tristes. E eles oraram a Deus, Senhor, tem misericórdia. De repente, acho que veio uma alegria tão grande, né? O crente é alegre, mas ele não só dá risada, não. Né? A gente dá risada também, mas a gente canta louvores a Deus. E eles começaram a cantar louvores a Deus. E se você ler, né, depois lá o capítulo 16, a partir do versículo 26, vocês vê assim que por volta da meia-noite, eles estavam fazendo isso, e de repente houve um terremoto. Ele quebrou as cadeias de todos que estavam presos, se viram livres, e o carcereiro, quando viu aquilo, ele ia se matar, porque se ele não se matasse, o pessoal romano ia matá-lo e ainda cruelmente. Então é melhor pegar uma espada e tombar na espada, é um baque só. Aí Paulo falou, não faça isso não. Está todo mundo aqui, ninguém fugiu, né? E aí ele se converte. É bonita essa passagem. Mas isso aí a gente aprende aqui nas quinta-feiras, né? Então, você está convidado a estar aqui. Bom, retomando ao texto. Louvor e adoração são armas espirituais poderosíssimas. Então, Josafá agora coloca os cantores na linha de frente. Falou, vocês vão cantando e nós vamos adorando a Deus. E o que aconteceu? Olha o resultado. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, 23 e 24. 22, 23 e 24. Diz assim o texto. Todos eles tendo eles, desculpa, é verdade. Eu li o outro versículo aqui. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Você sabe o que é desbaratar? Quando está cheio de barato, você pega e tá? Morre tudo.
É isso mesmo, é desbaratado, sabe? Deus fez isso com aquelas baratas lá, sabe? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns contra os outros a destruir-se. Mas que coisa bonita isso. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Onde está aquela multidão de soldados? Né? E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e não tinha um sobrevivente. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês, estratégia. É uma época que eu me interessei muito por estratégia, é muito legal. Vocês lembram quando, eu acho que você ouviu isso, quando o presidente dos Estados Unidos pegou o presidente da Venezuela? Não sei se você teve curiosidade de ver a estratégia que usaram, irmão. Tá? Foi um negócio tremendo. Tá? Ninguém imaginava isso. Desceram, pegaram ele. Né? Quando chegou a notícia, ele já estava enjaulado lá nos Estados Unidos. Aí a gente fala, meu Deus, que estratégia! Né? O povo americano é fera, né? É bonito você ver estratégia, e isso é fantástico mesmo, e a gente tem que aplaudir mesmo. Tá? São coisas extraordinárias. Então tem estratégias fantásticas mesmo. Tá? Tem muitos estrategistas. Diz que esse Putin lá da Rússia, ele é estrategista de guerra. Diz que o presidente lá de Israel lá também, diz que ele é um estrategista fantástico também. Né? Então, agora você imagina, irmão, estratégias de estrategistas já impressionam. Você imagina uma estratégia de Deus. Aqui é uma estratégia divina. Deus deu essa estratégia. Falou, fica tranquilo. Tá? Você imaginou, apaga toda a luz aqui e alguém vem, pá, dá um tapa no ouvido seu. O que você faz, irmão? Você já pega ou esconde para a cadeira ou já pega uma cadeira também. Né? E foi mais ou menos isso a estratégia de Deus. Tá? Acho que apagou a luz e deu um tapa no pé do ouvido de um. E eles se mataram tudo, irmão. Um matando o outro. Tá, que isso? Mas quando o exército de Deus chegou, estava todo mundo morto. Todo o inimigo. Não tinha um que sobreviveu. E é um negócio tão fantástico aqui. Eu não sei se eu marquei o versículo aqui. Eles levaram 3 dias para pegar aquela riqueza, que era armamento, era cavalo, mula, camelo, era dinheiro, roupa. 3 dias transportando, eles não estavam muito longe não. 3 dias levando aquilo para Israel, enriquecendo ainda mais o povo de Deus. Olha que coisa espetacular. Volto a falar. Qual arma que eles usaram? Louvor e adoração. Eles não chegaram a pegar um canivete na mão, um pedaço de cabo de vassoura na mão. Deus comprou a briga deles, porque eles confiaram em Deus e usaram essa arma aqui. Agora eu vou voltar um pouquinho. Você lembra, irmãos? O rei, o líder do povo, estava com medo. Você lembra? E agora, olha, eu quero ler isso com vocês. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 29. Isso aqui eu grifei, eu achei da hora esse versículo quando eu estava estudando o texto aqui. Veio da parte de Deus o terror sobre os reinos daquelas terras, os demais inimigos que rodeavam a terra do povo de Deus. Então veio da parte de Deus o terror sobre os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Ninguém mais quis ser inimigo de Israel. Olha aqui. Não é fantástico isso? Então o que eu aprendo com isso aqui, irmão? Sabe? Josafá estava com medo. Deus falou, não. Quem tem que ter medo de você são os inimigos. Os inimigos que têm que temer o povo de Deus. Era essa a mensagem, né, que Deus estava passando para Josafá e para o povo de Deus. Eu quero terminar lendo um versículo com vocês aqui. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Quero ler com vocês aqui. No amor não existe medo. Olha, irmão, presta atenção, grife-se na Bíblia. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Quem que seria o perfeito amor? Jesus, irmão.
ele é a expressão máxima, ele é a personificação do amor de Deus. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo, ele não é aperfeiçoado no amor. Então, aí a gente para e pensa, eu quero terminar assim, o Ministério do Louvor já vai vir cantar aqui. Qual é o antônimo de medo? Bom, então, parece que é coragem, né? Tem o medroso e o corajoso, não parece? Não, não é. Biblicamente não é. O antônimo de medo é Jesus. Porque Jesus lança fora todo medo. Em Jesus acaba todo medo. Não é bonito isso? Por isso que as coisas espirituais são diferentes, irmão. Então o antônimo, tá? O oposto ao medo não é coragem, não. A gente aprende isso na escola, né? Enganaram nós. Aqui fala que o perfeito amor arranca todo medo, lança fora todo medo. Então o antônimo de medo é Jesus. Jesus chegou, acabou o medo. Medo de quê? Bom, eu lembro quando eu estava na cadeia, eu até contei para alguns. Eu trabalhei 2 anos e meio, né? Mãe, não fui preso, eu falo assim que eu estava na cadeia. Eu não acredito. Eu não vi esse currículo, pastor. Irmão, a minha esposa orou para Deus levantar uma pessoa para trabalhar com os presos na cadeia. Umas 3 vezes. De repente, o pastor presidente da igreja falou assim, então, rapaz, eu preciso que você vá na cadeia lá. Então, eu falei, eu vou lá visitar. Cheguei lá, o rapaz falou assim, não, eu não quero uma visita, eu quero um trabalho aqui na cadeia. Eu falei, mas aí não depende de mim, sabe? Eu já querendo pular fora na cadeia. Abre uma cela, você entra, plá, fecha a cela, abre outra, e você vai ficando cada vez mais preso lá dentro, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, estoura uma rebelião lá dentro, irmão, como é que você sai dali? Aí eu falei para ele, o negócio é complicado, isso não depende de mim e tal. Aí eu voltei e falei, pastor, ele falou, então, pai, o cara deu sorte. Essa semana vai estar o filho não sei de quem aí, que é deputado estadual, eu vou ver isso para você, irmão. Contando, curtando a história aqui, 10 dias eu estava lá dentro da cadeia fazendo trabalho com o pessoal lá, sabe? Fiquei 2 anos e meio, né? E um dia, uma pessoa chamava Messias, eu até contei isso na igreja, ele foi condenado a 126 anos por tráfico de droga, ele era um dramaturgo e tal, aí foi aumentando o número lá, sabe? As pessoas que não queriam na reunião do padre lá, foi frequentando lá, nós tínhamos uma congregaçãozinha, tá? E um dia o irmão falou assim, pastor, quero fazer uma pergunta para o senhor. Falei, pode fazer, se eu souber responder. Eu falei, então, o senhor vai saber assim, o senhor não tem medo da gente usar o senhor como refém aqui? Aí, na hora, assim, não, dá aquele medinho, assim, mas você tem que ficar fartão, né? Lembrei. Falei, senhora, eu não tenho medo, não. Morrendo de medo, né? Falei, eu não tenho medo, não. Sabe por que eu não tenho medo? Porque o máximo que você pode fazer para mim é matar eu. E morrer, eu vou morrer um dia mesmo. Então, se for hoje o dia, acabou. Sabe? Você não pode fazer mais nada para mim. Gostei, pastor. Senti firmeza. E eu mais ainda, né? Então, amor, por quê? Porque o perfeito amor tira o medo, lança fora todo medo. E Jesus, perfeito amor, estava aqui, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu quero que você feche seus olhinhos antes de cantar. Senhor, a gente prega o que a gente crê, e eu creio em tudo que eu falei aqui, Pai. É uma arma que a gente tem usado tão pouco, mas tão poderosa, que o Senhor deu grande vitória ao rei Josafá, o teu povo da antiga aliança. O Senhor é o mesmo Deus. Quando a tua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, é porque a adoração, ela agrada o teu coração. O Senhor gosta de receber o louvor, a adoração do teu povo. Ajude-nos, Pai, a usar mais essa arma poderosa. Eu creio que nós vamos surpreender muitos momentos, muita diversidade, usando essa arma que também é preciosa e poderosa. Que meus irmãos lembrem disso, Pai. E nós temos à disposição, onde estivermos, nós podemos te adorar, podemos louvar o teu nome. Que nós possamos conquistar e avançar usando essas armas poderosas. Hoje é o primeiro dia de uma semana e eu quero, Pai, que o Senhor dê a oportunidade de meus irmãos aplicar essa palavra e que eles possam vivenciar que verdadeiramente
o Senhor se agrada do louvor e da adoração. Que seja uma semana de bênção, que o Senhor nos guarde, que o Senhor esteja conosco e que pessoas possam ver que o Senhor é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Coloco tudo diante do Senhor e receba como expressão de louvor e gratidão isso que vamos cantar. Nós queremos evidenciar o teu nome, nome que está acima de todo nome. É no nome de Jesus que nós oramos.